Olá, paz, tudo bem? Bem-vindo à nova vida de paz. Na nossa conversa de bebês de hoje, nós vamos falar sobre um pouquinho sobre planejamento. Quando a gente descobre que vai ter um filho, às vezes até antes disso, a gente já faz vários planos, o nosso coração faz vários planos pensando nessa nova vida que vai nascer. Só que nem sempre todos os planos que a gente faz realmente se cumprem ou então atendem às nossas expectativas. Olá pessoal, tudo bem? Então, passando aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre as expectativas para os bebês quando eles nascem, né? Eu tinha uma expectativa de que os meus bebês dormiriam a noite inteira, de que seria tranquilo, que eu colocaria eles no berço e ali eles passariam a noite inteira. Mas só que não foi bem assim. Eles acordavam com muita frequência e queriam mamar a todo instante e foi um período um pouco difícil, mas passou e depois a gente conseguiu dormir tranquilo, mas o começo foi um pouco turbulento a adaptação, mas tudo passa, são fases, né, que vem e a gente consegue superar com alegria e dando graças a Deus, né? É isso aí, pessoal. Beijo. Por isso, hoje nós vamos falar sobre o chamado. Talvez um dos mais significativos chamados que podem ser apresentados ao homem. Se você parar e refletir sobre todas as ramificações desse chamado, você sairia correndo. É loucura acreditar que seria capaz de fazer tudo isso. Será que esse é o único equívoco de um Deus perfeito? É realmente verdade que Deus pede que os pais sejam agentes de campo na formação da alma humana? Vamos dar uma lida no que está na Bíblia? Mateus 6, 19 a 34. Dá uma paradinha, dá uma lida nesse texto. Nessa passagem, Jesus usa a palavra tesouro para dizer que todos vivemos em busca de algo que consideramos importante. E nesse momento é difícil aceitar, mas eu preciso te dizer, ou a missão de criar filhos é o que existe de mais valioso em sua vida, e isso demonstra todos os dias em suas escolhas, palavras e ações, ou simplesmente não é. Em algum momento da nossa vida, os nossos filhos começam a questionar a gente por que das coisas. E por que eu tenho que cumprir isso? Por que eu tenho que acreditar naquilo? E muitas vezes a única coisa que a gente tem para responder para eles é porque eu quero, porque eu mando, porque faça ou você vai ser punido. Essas explicações, elas vão funcionar durante um tempo, enquanto os filhos ainda têm medo dos pais, né? Mas a partir do momento que eles saírem de casa e não tiverem mais esse medo, eles não vão precisar mais acreditar nem entender sobre. Então, em algum momento, quando nossos filhos nos questionarem sobre as coisas que a gente ensina, não vamos só simplesmente falar porque eu mandei, e sim falar que a gente tem um Redentor amoroso, que não somente o criou, mas que também derramou por ele o seu sangue, a fim de que ele pudesse conhecer e fazer o que é certo. Não vamos falar sobre Deus só como se fosse um juiz carrasco, e sim como um amigo auxiliador que vem ao nosso encontro quando nós estamos fracos e precisamos de ajuda, trazendo força, perdão, sabedoria. E não se assuste. Deus não se equivocou ao chamá-lo para essa tarefa. Deus o encontrou a fim de prepará-lo para apresentar aos seus filhos a glória e a graça divinas. Nossos dias estão repletos de oportunidades para que a gente possa falar de Deus. A água que atinge o ponto de fervura, as folhas que mudam a cor, o sol que nasce todas as manhãs, o poder da tempestade, o sabor do leite do peito, o sustento, as flores e o cuidado de Deus com tudo nesse mundo.
tudo isso é oportunidade para a gente poder falar sobre o Senhor. Papai, mamãe, Deus abriu os seus olhos para que você possa abrir os olhos dos seus filhos também. Não deixe que nenhum dia se passe sem que você fale do nosso Deus para ele. Nenhum dia. Nesse chamado que Deus nos deu, nós teremos vários confrontos, nós vamos nos confrontar todos os dias, mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que não há nada mais importante na sua vida do que ser uma ferramenta de Deus na formação dos seus filhos. Que Deus lhes abençoe. Beijos!